Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Professor Bartô e hoje nós vamos trabalhar matemática, no ensino médio, segunda série do ensino médio, desculpa, e nós vamos dar continuidade aos estudos sobre matrizes. O tema da aula de hoje será aplicações de matrizes. Professor, mas toda a matemática ela tem as suas aplicabilidades? Sim, pessoal. Toda a matemática, todos os conteúdos que vocês viram até hoje, ela tem aplicabilidade na sua vida social, na sua rotina, em alguns cursos que vocês fazem, e até mesmo nas suas futuras profissões. A matemática ela vem tendo aplicações como, por exemplo, na engenharia, na medicina, na enfermagem e outras mais, tá? Hoje nós trouxemos um caso bem particular para nós estudarmos e aplicarmos os nossos conhecimentos de matrizes, certo? Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje, das aplicações de matrizes, e venham comigo, pegue seu caderninho, seu lápis e venham praticar matemática conosco. Então vamos à questão? Acompanhe comigo. Então olha só, gente, vamos à aplicação de matriz. Essa questão é da PUC do Paraná. Acompanhe comigo aí, tá? Um batalhão do Exército resolveu codificar suas mensagens através da multiplicação de matrizes. Primeiramente, associada as letras do alfabeto aos números, segundo a correspondência abaixo considerada. Então acompanhe aí que eu tenho duas tabelas. Em cima nós temos o alfabeto e abaixo nós temos os valores numéricos correspondentes a cada uma delas. Então acompanhe que na primeira tabela tem o seguinte: A tem o valor 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, L 11, M 12, N 13, O 14, P 15, Q 16, R 17, S 18, T 19, U 20, V 21, W 22, X 23, Y 24 e Z 25. Então, acompanhe e, por favor, escreva essa tabelinha no seu caderno que nós vamos utilizar mais à frente. Vai ser necessário, tá bom? Dessa forma, supondo-se que o batalhão em questão deseja enviar a mensagem paz, pode se tornar uma matriz 2x2 da seguinte forma. Então acompanha aí, ó. Paz na matriz, tá? Primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, P. Primeira linha, segunda coluna, A. E Z está no endereço de segunda linha, primeira coluna. E nós temos um espaço na segunda linha e segunda coluna, a qual, usando-se a tabela acima, será usada por M. Ou seja, os valores das letras, conforme estava nas tabelas anteriores, aquelas duas que eu pedi para vocês escreverem, ela tem correspondência às letras e o valor numérico. O P lá tem valor 15, o A valor 1 e o Z valor 25. Observe que no espaço do quarto elemento da segunda linha e segunda coluna, o valor é 0, porque não tem letra para representá-la, certo? Continuemos a leitura. Tornando-se a matriz chave C para o código, isto é, C igual, aí nós temos elementos 2, 3, 1 e 2 que correspondem à matriz C. Transmite-se a mensagem paz através da multiplicação das matrizes M e C. Ou seja, olha só como é que fica a estratégia matemática. A matriz M vezes a C, aí vem as representações numéricas das matrizes, 15, 0, 1, 25 e 0,
multiplicado pela segunda matriz 2, 3, 1 e 2 é igual. E aí vocês vão observar que a multiplicação dessas duas matrizes M e C, nós teremos outra matriz resultante, que ela terá os elementos 31, 47, 50 e 75. Ou através da cadeia dos números que correspondem à matriz. Olha só aqui, ó, a disposição, tá? 31, 47, 50 e 75. Desta forma, utilize-se a matriz chave C. A decodificação dos números 51, 81, 9, 14 será compreendida pelo batalhão como uma transmissão das palavras lute, fogo, amor, vida ou fuga. Gente, então olha só, vocês perceberam que é uma atividade extensa, com muitas informações, e aí vale lembrar que na matemática você deve ter essa atenção na leitura, na extração de tirar os dados dessa problemática e, principalmente, verificar qual é o comando principal da questão. Então, nesse caso, em linhas gerais, o autor está pedindo que você utilize o exemplo da palavra paz e ele quer, através da questão, que vocês observem aí no comando da questão. Então, observe lá, eu vou colocar mais uma vez. Nós temos o número 51, 81, 9 e 14. Essa é a chave de codificação para representar as palavras lute, fogo, amor, vida e fuga. E aí nós vamos utilizar as operações e os nossos conhecimentos de matriz para achar a resposta certa. Vamos à resposta? Então, olha só. Na solução ficará da seguinte forma. Fazendo N, X, Y, W e Z e P 51, 81, 9 e 14, onde nós teremos a seguinte expressão, N vezes C igual a P. E aí nós podemos escrever da seguinte maneira, N vezes C igual a P, e aí nós vamos ter uma multiplicação de matriz e em seguida nós teremos uma igualdade. E aí nós vamos operacionalizar essa multiplicação de matrizes conforme foi trabalhado nas aulas anteriores. E aí nós teremos a seguinte expressão, 2x mais y, 3x mais 2y, 2w mais z, 3w mais 2z e nós temos novamente a igualdade, ó, que ela se repetiu, certo? Prosseguindo. Nós teremos aí, quando você organizar essa matriz, nós teremos 4 expressões matemáticas. Então, observe que na equação 1 e a equação 2, ela tem uma particularidade. Qual é? Observe bem. Eu tenho x e y. Então, aqui, e de igual modo na equação 3 e 4, elas também se repetem as incógnitas. Então, isso significa dizer que eu posso desmembrar essas equações e formar sistema. É a saída mais viável para solucionar essa questão. Então, acompanhe comigo a solução. Resolvendo o sistema formado pela equação 1 e a equação 2, nós vamos ter a seguinte situação matemática. Então, observe que nós temos um sistema de duas variáveis, né? Então, você vai recordar aí das aulas anteriores, lá do ensino fundamental, para solucionar esse sistema, onde vocês vão perceber que nós temos 3 maneiras de resolver, pela substituição, pela adição e pelo geométrico. O mais adequado nesse caso é o método da adição. Então vamos adicionar aí esse sistema, tá? Menos 4 mais 3 dá menos x, menos 2 mais 2, 0, e menos 102 mais 81, menos 21. E aí nós temos o valor de x igual a 21. De igual modo, nós vamos tratar na primeira equação,
fazendo a substituição. Lembra? Então vamos substituir o valor de x na primeira equação. E aí nós vamos ter 2 vezes 21 mais y igual a 51. E aí, fazendo toda a operação matemática dessa equação, nós vamos chegar ao valor de y igual a 9. Aí nós solucionamos o primeiro sistema. Lembra? Que nós vamos ter o valor de x igual a 21 e de y igual a 9. Gente, mas não se esqueçam porque nós temos os outros duas equações, a equação 3 e 4. E aí nós vamos utilizar como estratégia matemática o sistema. Então você coloca ou organiza ela no sistema e resolve de igual modo o momento anterior. E aí nós vamos encontrar o valor de w, que é igual a 4, e o valor de z, fazendo a substituição na terceira equação, nós teremos o valor de z igual a 1. Ou seja, nós temos agora os valores de x, y, w e z. Agora, o que fazer com esses resultados? Vocês lembram que lá, no início da questão, nós colocamos esses valores por desconhecer os valores que o autor pediu na questão. Mas aí, organizando esses dados, nós temos a seguinte coisa, ou seguinte estratégia matemática. Nós temos o n, que é formado pelas variáveis, que vai ser igual x, 21, y, 9, w, 4 e z, 1. Aí vem o nosso segredozinho. A ideia da questão era decodificar e encontrar a palavra que está correspondente à mensagem. Não é isso? Vocês lembram? Por que isso? Vocês perceberam que nós trabalhamos tantas estratégias matemáticas, mas sempre nós temos que ter em mente aquilo que o autor estava pedindo na questão. Então, nesse caso, ele pediu para decodificar a nossa matriz numa palavra. Qual seria a palavra? Vocês lembram? Então, olha só, nesses valores numéricos, acompanha aqui, ó, x, y, w e z, eles vão corresponder a essas palavras aqui. Então, pegando a primeira linha e juntando a segunda linha, ele vai formar uma palavra com 4 letras, certo? E aí você vai observar lá naquela tabela inicial que eu pedi para vocês escreverem no caderno de vocês e decodificar esses valores numéricos. E ela corresponde à palavra vida. Ou seja, a nossa alternativa para gabarito nessa questão é a alternativa D, vida. Gostaram, gente? A matemática é assim. Nós podemos utilizar ela em vários campos de conhecimento, certo? Vou pedir que vocês acessem a plataforma Eduque, trabalhem em outras questões lá nas atividades complementares e bons estudos e até a próxima.